Então, primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, verso 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido te faço: não mo rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não to recusará, que me dê por mulher a Abisag, ou Absag, a sunamita. Respondeu Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não vou recusar. Disse ela: dê-se Abisag, a sunamita, a Adonias teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia, ou Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Amém. Fecha a tua Bíblia. Título da mensagem de hoje: o que Deus lhe prometeu, ninguém, diga ninguém. Diga mais enfaticamente, diga ninguém. Mais uma vez, diga ninguém vai tomar. O que Deus te prometeu, o que o Deus eterno te prometeu, o que Deus de Israel te prometeu, ninguém vai lhe tomar. Ninguém vai tirar de você. É teu, acabou, está selado, foi carimbado por Deus. Não há por que temer, não há por que ter medo. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e ninguém vai tomar de suas mãos. Vamos lá, vou explicar o que está acontecendo, por que eu fiz a leitura do texto. O pedido que Adonias vai fazer para Batseba. Davi tinha 17 filhos. Se você não contar Tamar, 17, contando Tamar, 18, Davi chega aos 70 anos. E quando Davi chega aos 70 anos, diz a palavra de Deus que ele tremia muito. Alguns estudiosos até vão dizer que, por tremer muito, Davi sofria de Parkinson. Eu não posso afirmar isso. Mas alguns teólogos, eu inclusive leio um livro atualmente, que pega a Bíblia e joga ela num contexto onde você a vê de maneira histórica. E muitos vão dizer que ele sofria com Parkinson. Ele chega aos 70 anos, mas um dia ele chegou para Batseba e disse o seguinte: Batseba, ele havia tido um primeiro filho com Batseba, esse morreu, porque ele comete o adultério com Batseba. E Deus não deixou aquele pecado ficar impune.
O primeiro bebê morreu. Veio o segundo filho, que é Salomão. Um dia Davi chega para Batseba e fala assim: quem vai me suceder é Salomão. Só que Davi, meu irmão, ele tinha muitas mulheres. Ele era o rei. Eu estou falando do rei Davi. Mas ele chega aos 17 anos. Ele chega aos 70 anos com 17 filhos. Ora, você com 2 ou 3, você já tem uma dor de cabeça lascada para controlar. O que você dá para um, o outro quer. O que você dá para o outro quer também. Eu sei que eu venho de uma casa onde somos em 4, 3 homens e uma mulher. O que minha mãe dava para um, tinha que dar para o outro e para o outro. Senão dava briga. Quem é filho único não tem esse problema, que é o caso do meu filho. Tudo é para o Thomas. Mas no meu caso, um pouquinho para mim, um pouquinho para o Danilo, um pouquinho para o Gustavo, um pouquinho para a Rosângela. Tinha que dividir. Quando se tem muitos irmãos, é assim que a coisa funciona. Bem, Davi ficou velho. 70 anos, está para morrer. Tremia, tinha muito frio. Alguém tem a ideia, olha, vá buscar uma virgem, uma mulher, para aquecer o rei. Foram buscar quem? Abisag, ou Abisag, como queiram, a sunamita. Essa mulher era lindíssima. Abisag não era qualquer mulher. Abisag era uma mulher lindíssima. E outra, era mulher do rei. Não era qualquer mulher. E Davi, ele é consolado, ele é aquecido em seus últimos dias por essa mulher, por Abisag. Davi está no finalzinho da vida. Davi está para morrer, está de cama. Davi já não sai mais da cama. E ele tem os seus filhos. Por direito, depois da morte de Absalão, que era o filho mais velho, sobrou esse nosso personagem. Salomão não era o filho mais velho de Davi. E a lei era clara. Até ali, a monarquia funcionava da seguinte maneira: o filho mais velho sucede ao rei, ao pai. Então, Adonias era o filho mais velho. Adonias queria, por quê? Queria ser rei. Por que, pastor, que ele queria ser rei? Porque ele era o mais velho. Porque ele era o mais bonito. Diz a palavra de Deus, o mesmo capítulo 2 do primeiro livro de Reis que eu li. Se você ler em casa depois com calma, com tranquilidade e paciência, você vai notar. Ele era o filho mais bonito, até mais bonito que Salomão, que já era muito bonito. Então ele se junta a ou melhor, Davi está para morrer e Satanás lança algo no ouvido de Adonias. Adonias, você será o novo rei de Israel. Eu? Você? Como não? O mais velho, o mais bonito, o mais inteligente, o mais bem preparado. Quem poderá suceder o seu pai Davi, se não for você, Adonias? O diabo lançou exatamente essa... Ele tocou na vaidade de Adonias. Tocando na vaidade de Adonias, ele sabia que ele ia pegar. Então ele vira e diz assim: é verdade, está aí, eu vou ser o novo rei de Israel. Aí ele faz um complô. Eu vou chegar ao texto e nós vamos desenvolver o texto juntos. Ele chama lá o sacerdote, ele chama lá o chefe do exército que é Joabe, apoia ele. Falou: é verdade, eu não vejo ninguém melhor e não vejo ninguém mais bem preparado do que você para assumir o lugar do teu pai. Ele chega para o sacerdote que diz a mesma coisa. Ora, quem iria contrariá-lo? Quem iria contrariar Adonias? Ninguém. Ele tinha o apoio do líder do exército de Davi, que era o segundo homem na escala do reino. Quem mandava? Davi, segundo, o líder do exército.
Depois, ele consegue o apoio de um sacerdote. Aí, de maneira a maquinar a coisa, ele vai em um local, que depois eu vou dizer qual é o local, que não é um local, geralmente quando se ungia um rei com o azeite, ia lá e se ungia o novo rei de Israel, geralmente isso era feito num lugar onde todos pudessem ver, onde todos pudessem contemplar então quem seria o novo rei. Mas Adonias, já sabendo disso, ele monta um grupinho de 50, 100 pessoas, numa procissãozinha, vai até um lugar escondidinho, daqui a pouco eu vou dizer que lugar é esse, e lá mesmo, lá ele é proclamado rei de Israel. E aí a notícia vira um buchicho em todo lugar. Quando a notícia vira um buchicho, Davi fica sabendo. Por que Davi fica sabendo? Porque vai o profeta falar para ele. Porque vai Batseba falar para ele. Porque o próprio Salomão chega a duvidar da capacidade que teria de governar Israel. Ele passa a duvidar dizendo, poxa, é verdade. Então, o rei, quando Adonias aceitou o pensamento dado a ele por Satanás, ninguém parecia ser mais qualificado quanto ele para ser o rei. Davi estava velho e um dos filhos tinha que sucedê-lo. Tinha jeito. Então Adonias falou, sou eu, é comigo o mistério. Então, todas as pessoas estavam surpresas quando ele vai a esse monte mais escondido. Ele não vai num monte onde todos pudessem ver, porque ele sabia no fundo que ele estava roubando de uma outra pessoa o que era um direito dado por Deus. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim, olha, jamais, mas diga de maneira séria, diga assim, ó, jamais tente roubar de alguém o que o próprio Deus confiou. Adonias queria roubar isso. Deus já havia dito no coração de Davi, ó, quem vai te suceder? Salomão. Adonias já sabia disso, mas a vaidade e o inimigo de nossas almas que trabalha de maneira tão sorrateira, ele vem e fala, poxa, o rei é você. O rei é você. Você nasceu para ser rei. Olha para você. Você é bonito, você é alto, você é guerreiro, você tem qualificação para isso. Você é o rei. Então a situação parecia provar que Adonias se tornaria o rei e as pessoas pareciam reconhecê-lo como novo rei. Então Adonias começou a realizar o seu plano e ele se juntou com Joabe, que era o comandante do exército. E aí ele vira para Joabe e diz, olha, na minha opinião eu sou o melhor dentre os filhos de meu pai. Meu pai nunca me contrariou, ele confia em mim, então tenho certeza que serei o rei, Joabe. Você é o comandante do exército, por favor, me dê uma mão aí, me apoie. Eu apoio. Joabe espertamente disse, eu vou te apoiar. Também acho que você é o novo rei. Também acho que você nasceu para ser o novo rei. Então ele também apoia. Ele tinha já o apoio de Joabe. E aí Adonias foi procurar a Abiatar. Quem era Abiatar? O sacerdote, que também prometeu, poxa vida, Adonias, você será o rei e eu vou te ajudar. Então Adonias estava mais do que satisfeito. O rei confia em mim e me ama, que é o meu pai, Davi. E Davi de fato o amava. Ele era filho de Davi. Depois da morte de Absalão, o filho mais velho. Ele nunca havia sido contrariado por Davi. Davi, sempre que podia, elogiava Adonias. Esse é meu filho Adonias. Sabe quando o pai se enche de orgulho para falar? Como o irmão Zé se orgulha para falar do Vini, por exemplo. Esse é meu filho, é o Vini. E como você se orgulha para falar do teu filho também, como eu me orgulho para falar do meu filho.
como o pastor Pedro se orgulha para falar dos filhos dele, esse aqui é meu filho. Ele tinha o mesmo orgulho para falar de Adonias. Mas isso não dava a Adonias o direito de querer ser rei. A promessa não era para ele, a promessa era para Salomão. E aquilo que Deus promete, meu irmão, ninguém tira, ninguém rouba. Ninguém. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Então, Satanás deu a Adonias o coração de que ele em breve se tornaria rei. E ele estava tão ansioso como se ele já tivesse se tornado rei. Então ele imolou as ovelhas, bois, animais cevados, juntos à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Parecia que ele já havia se tornado o rei. E Salomão ficou sabendo de tudo. E Salomão também já sabia. Mas espera aí, eu era o rei. Meu pai já me disse isso. Meu pai já me confidenciou isso. Mas eu acho que meu irmão, até Salomão ficou com dúvida. Meu irmão, quando a promessa de Deus é muito grande para a nossa vida, quando a promessa de Deus é muito grande para a tua vida, até você duvida. Quando o milagre de Deus acontece, até você duvida que é milagre. Quando a promessa de Deus porque tem milagre que acontece na vida da gente que é tão grande, que quando acontece você fala, não, é pegadinha. Nem você acredita, porque é. Tem promessa que é tão grande, mas tão grande, que você fala, não, lhe falta fé. E se lhe falta fé, não acontece. Porque a gente alcança a promessa de Deus pelo poder da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você só vai alcançar as promessas que Deus lhe fez se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai alcançá-las. Não vai. Ele pode te prometer o mundo todo. Se você não tiver fé para crer no que está escrito aqui e no que Ele tem preparado para você, você não vai alcançá-las. Bem, Salomão estava só esperando pelo que o rei Davi faria por ele. Então Natã, o profeta, foi até Batseba e perguntou à mãe de Salomão, escuta, você não ouviu aí não que o Adonias, o filho de Agite, reina? E que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Então Batseba foi procurar Davi, que já estava deitado, enfermo. Se prostrou diante do rei, e enquanto ela ainda estava falando com o rei, Natã, o profeta, também chegou. Natã então disse, ó rei, meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim? E ele é que se assentará no meu trono? Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Então o rei disse a Batseba. Então ele fica sabendo. Davi, quando descobre isso, Davi se vira, se volta para Batseba. Está lá no primeiro livro de Reis. E diz exatamente isso aqui. Tão certo como vive o Senhor, que reuniu a minha alma de toda angústia, foi no dia de hoje como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, versos 29 e 30. O rei Davi chamou Zadok, o sacerdote Natã, o profeta e Benaia, filho de Joiada, e disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar a meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom, para todo mundo ver. Quem é o rei? É ele, é Salomão. O rei não é Adonias, o rei é Salomão, meu filho. E assim foi, e ungiram Salomão, pegaram o chifre do azeite, ungindo Salomão, tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou, viva o rei Salomão.
A Bíblia diz que parecia que o chão ia se fender com o seu clamor. Adonias, Joabe e Abiatar, o sacerdote, ouviram o som enquanto eles estavam tendo o banquete. E Joabe perguntou: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, e diz que o rei Davi consagrou Salomão como rei. Com esta notícia, todos os seus convidados se levantaram alarmados e se foram. Depois acontece o que eu começo a pregar agora. Então, um sujeito chamado Adonias quis roubar aquilo que era de Salomão. Meu irmão, ninguém vai roubar de você o que Deus prometeu. Pode costurar teu nome na boca do sapo, pode fazer oração contrária, pode levar para centro de macumba, pode fazer o que for, pode pensar o que for, pode os inimigos no trabalho se levantarem contra você, pode os teus vizinhos se levantarem contra você, pode todo mundo pensar o contrário do que você pensa, pode todo mundo achar coisas diferentes que você pensa. Uma coisa eu te digo e Deus manda te dizer: aquilo que Ele te prometeu, ninguém vai tomar de você, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar, é teu, ninguém toma, ninguém tira. Ninguém tira. Adonias tentou, mas não conseguiu. Só que é aí que mora o núcleo da mensagem que eu quero pregar hoje. Meu irmão, se Salomão, Batseba, Natã e companhia ficassem quietinhos, Adonias teria sido rei. Deixa eu explicar para você de maneira que você entenda. Deixa eu explicar para você de maneira que você absorva isso. Espera aí, pastor, o senhor disse que ninguém vai roubar o que Deus me prometeu. Sim, senhor, mas, tenho mais. Mas é preciso ter fé. Mas é preciso lutar por aquilo que Deus te prometeu. Ninguém vai tomar. Mas você precisa ter fé para acreditar que Deus te prometeu. E você tendo fé, você vai receber o que Deus prometeu. Mas não adianta você ficar em casa, sentado no sofá, esperando a promessa de Deus cair na tua cabeça, que não resolve nada. Não adianta você sair para passear e achar que tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir sozinho, porque não vai. O que vai aparecer de gente querendo roubar a tua bênção. O que vai querer aparecer de gente querendo roubar a tua vitória. Meu irmão, tá cheio de ladrão de bênção por aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você deixa de vir a um culto, por exemplo, um culto perdido, meu irmão, tudo perdido. Um culto perdido, tudo perdido. Talvez é a chance que você está perdendo de receber aquilo que Deus te prometeu. Talvez você está deixando de desenvolver a fé. E a fé, ela só é desenvolvida, lembre-se disso, a fé só é desenvolvida por ouvir a palavra de Deus, só. A tua fé só cresce quando você ouve a palavra de Deus. Sem isso, a tua fé não cresce. A tua fé fica do mesmo tamanhozinho para sempre. A tua fé fica do mesmo jeitinho para sempre. E, meu irmão, para ter fé é preciso ouvir a palavra de Deus. Adonias tentou. E os ladrões de bênçãos, os ladrões de promessas vão tentar. Quem são, pastor? Os demônios, os endemoniados, aqueles que querem o que Deus prometeu para você. E se você não tiver firmeza, se você não estiver com Deus, eles levam a vantagem e você fica na pior. Mas Deus prometeu para mim, e o Senhor falou que Deus promete, ninguém tira, ninguém. Mas você precisa crer. Não adianta nada eu liberar uma palavra sobre a vida do Sami, por exemplo, e ele não crê no que eu estou dizendo. Não resolve nada. Não adianta eu querer liberar uma palavra sobre a vida do Davi, por exemplo, e ele não crê, não resolve nada também. Só passa a ter sentido
E hoje eu quero fazer um ato profético dentro dessa igreja, e você vai receber em nome de Jesus, mas você só vai receber a partir do momento que você crê. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, que é bonita, cheirosa e simpática, diga assim: olha, está cheio de Adonias por aí. Fala assim, ó, tá assim, ó, de Adonias por aí. Adonias queria. Gente, por quê? Não pense vocês que o diabo é burro. Não. Preste atenção. Preste atenção. Não subestime a inteligência do diabo. Não pense você, às vezes as pessoas, quando a gente fala assim de diabo, inimigo de nossas almas, você acha que só vai acontecer aquela manifestação durante um culto, alguém cai endemoniado, sai gritando, você expulsa o demônio. Não, não é assim não. O diabo, ele vem de maneira sutil. Ele chegou no ouvido de Adonias e falou: cara, você é o cara. Você é o rei. Não é o teu irmão. Você é mais velho. Você é mais inteligente. Você está preparado para a guerra. O direito é seu. E ele foi falando tanto. Ele foi falando tanto. E ele foi falando com um jeito tão especial que ele acreditou. Ele acreditou que ele seria o rei. Se Salomão tivesse ficado quietinho, Adonias teria construído o templo que Salomão construiu. Se Salomão tivesse ficado quietinho junto de Natã e de Batseba, tadinho, eles iam comer o pão que o diabo amassou nas mãos de Adonias. Porque o rei já estava ungido, de maneira falsa, mas já estava ungido. Não adianta você vir na igreja, receber a palavra profética, não adianta você vir na igreja, receber aquilo que Deus está falando, e Deus te chamou hoje aqui apenas para dizer isso para você: ei, meu filho e minha filha, aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Aquilo que eu te prometi, ninguém tira, ninguém toma. Só tem um porém. Qual é, Senhor? Você precisa crer. Não é fácil. E olha, que aí eu entro no texto que eu li. Porque Davi morre. Quando Davi morre, Salomão então é o novo rei de Israel. E por direito, todas as mulheres que eram do rei Davi passam a pertencer a Salomão, que é o novo rei. Era assim que a coisa funcionava. Quem eram as mulheres de Davi? Fulana, Beltrana, Cicrana. Bom, todas elas agora, morreu Davi. Todas elas agora passam a pertencer a Salomão. Aí Adonias não desiste da ideia de ser rei ainda. Ele já havia perdido, Salomão era o rei. Aí ele chega e vai procurar quem? Olha a sagacidade de Adonias. Falou: só tem um jeito. Eu vou procurar a mãe do rei. Já que eu não posso com Salomão, eu vou até Batseba. Dona Batseba, pois não. Você veio em paz? Porque já tinha acontecido tudo aquilo. Sim, eu vim em paz. O que você quer? Tudo bem, eu entendo. Deus deu a meu irmão o reinado de Israel. Meu pai Davi já entregou para Salomão. Salomão já foi ungido. Tudo bem, eu já entendi, já absorvi isso. Eu só queria uma coisa. Eu só queria então que Salomão me desse a Abisag, a sunamita, a jovem virgem que veio para aquecer Davi. Aquela. Abisag era aquela mulher. Eu queria então que ele faz assim: eu já não sou o rei mesmo, tudo bem. Já me conformei. Dá pelo menos aquela mulher para mim. Eu só quero aquela mulher. Porque qual era a intenção? Qual era a intenção de Adonias? Confundir a cabeça do povo. Por quê? Porque todas as mulheres do rei, passavam a ser
do próximo rei. Se Abisag era mulher de Davi, também, e se ela se transformasse em mulher dele, o que aconteceria com a cabeça do povo? O povo ficaria confuso. Espera aí, quem que é o rei? Não é Salomão? Então Abisag tinha que estar com Salomão. Não, mas Abisag está com Adonias. Eles, de maneira muito sagaz, não pense você que Adonias desistiu da ideia de ser rei, porque o poder seduz. O poder é sedutor. Quanto mais, olha, meu irmão, eu estou falando de um reinado, mas eu estou dizendo aqui o seguinte: seduz a tal ponto que se um colega no seu trabalho, se ele almejar uma posição maior que a tua, e se ele não for com Deus, ele não vai pensar duas vezes para pisar em você e alcançar aquilo que ele quer. Não pense você, se este ou esta, entendam bem, não forem tementes a Deus, não tiver Deus no coração, o poder é muito sedutor. Ele é capaz de inventar uma mentira a teu respeito para você ser mandado embora para tomar o teu lugar. Ele é capaz de inventar 1 milhão de coisas a teu respeito para tomar o teu lugar. Eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Não tem. Poucos são aqueles que estão do seu lado de verdade. Poucos são aqueles que querem o teu bem de verdade. Poucos são aqueles que torcem para você de verdade. Nem todo mundo, meu irmão, que vem e dá tapinha nas suas costas, Michel, gente boa, nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo é sua amiga. Teu amigo é Deus que está contigo, que te prometeu, que não vai voltar atrás. Então você precisa crer, acreditar, depositando fé e saber que o que ele prometeu vai se cumprir, desde que você creia. Nem todo mundo que vem com palavrinha leve, batendo nas suas costas, é teu amigo. Nem todo mundo que diz que é teu amigo é teu amigo. Teu amigo é Deus. O resto, no máximo, é colega. Não se engane. Não se engane. Não é porque fulano vem e dá tapinha nas suas costas que gosta mais de você do que aquele que talvez seja verdadeiro e fala na cara o que tem para dizer. Não se engane. Adonias, de maneira sorrateira, ele queria a mulher que pertencia ao irmão. Salomão, homem de Deus, errou depois. Mas até ali era um grande homem de Deus. Depois fez muita besteira Salomão. Muita. Mas até ali não. Até ali ele era ungido de Deus, rei de Israel, queria construir o templo. E quando ele constrói o templo, meu irmão, acontece algo tão sobrenatural naquele lugar que caiu, não ficou um de pé. Deus era com Salomão. E Deus disse a ele muito claramente: olha, o teu irmão aí está querendo te passar a perna. Então ele manda acabar com tudo. Manda matar Adonias, manda matar Joabe e manda matar Abiatar. Porque os três haviam, porque assim, tem um ditado, que depois de uns anos você começa a acreditar. Suponhamos que eu seja inimigo do Michel, odeio o Michel. Mas maior do que o meu ódio pelo Michel, é o nosso ódio pelo Alex, não é isso? Alex, uma suposição, viu, Alex? Mas eu não gosto do Michel, mas eu, para destruir o Alex, eu me uno com o Michel só para nós dois destruir o Alex. É assim que a coisa funciona. É assim que a coisa funciona. A coisa ia ficar feia para Joabe e ele sabia disso, porque ele cometeu alguns erros durante o reinado de Davi. E Davi, dando instruções para Salomão, falou: acaba com Joabe. Só que, você já ouviu aquela história? Quando dois inimigos se unem para matar um terceiro inimigo em comum. É assim que as coisas funcionam. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Não adianta você ficar atrás de conversinha. Não adianta você ficar atrás de conversinha de vizinha. Não adianta você ficar atrás de trelelé de trabalho, de fofoca de trabalho.
Não adianta você ficar atrás de tapinha nas costas, de elogio, de fulano, de beltrano e de cicrano. Nem todo mundo que bate nas suas costas é seu amigo. Seu amigo é Deus, quem prometeu foi Ele, quem vai dar alguma coisa para você é Ele, e ninguém mais vai interferir nisso. Se você se agarrar a Ele, se você depositar fé nele, que é o autor e consumador da nossa fé, a promessa vai se cumprir sobre a tua vida, e não tem Adonias, não tem demônio que te derrube. Diga aí para o irmão que está do lado, fala assim, ó, tem que estar ligado. Não, estale os dedos. Diga assim, ó, tem que estar ligado. Deixa a pessoa ligada assim, ó. Fala assim, ó. Ei, tem que estar ligado. A fé que nós temos é a crença em Deus. Então, como nós deveríamos crer em Deus quando nós cremos nele? Certamente nós devemos crer em Deus conforme as palavras de Deus, a promessa que Ele nos deu. Mas Satanás engana o coração dos homens e nos dá situações diferentes das palavras de Deus e nos conduz para a direção oposta às palavras de Deus. Meu irmão, o rei Davi era velho, era velhinho, e um dos seus filhos tinha que se tornar o rei. Joabe, Abiatar, Adonias julgaram, ó, é com a gente o negócio aí. A gente se junta a Adonias, nós vamos ficar bem na parada. Porque tem aqueles que acham que determinada pessoa vai mandar no local, começa a se juntar, forma o grupinho e começa a puxar a sardinha, para não dizer outra coisa, para aquele lado, porque falou, eu acho que esse lado aqui é o que vai mandar. Ei, meu irmão, pode todo mundo pender para um lado. Se Deus fizer assim desse, ó, o outro lado lá cai inteirinho. Deus vai dizer, ó, sai, sai do caminho dele, sai do caminho dele, sai. Deus vai varrendo, Deus tira, Deus quebra as correntes, Deus faz o que for preciso, porque a promessa não foi feita para os 50, bando de Maria vai com as outras, a promessa foi feita para você, e se é com você que está o mistério, meu irmão, ninguém te segura, é só você ter fé para ativar isso na tua vida, é só você ter fé para acreditar nessa palavra, é só você ter fé para entender que o que Deus tem para você, por maior que seja, Hélio, vai se cumprir. Vai se cumprir. É difícil de acreditar, é difícil de tomar posse, é difícil de crer, mas essa palavra é profética sobre a tua vida. Aquilo que Deus prometeu, ninguém, eu disse, ninguém vai tirar da tua mão. A fé, presta atenção, a fé correta. A fé correta não é baseada em outra coisa, senão só numa coisa. A fé é baseada só numa coisa: a promessa de Deus. A fé correta não é baseada em outra coisa, senão na promessa de Deus. Meu irmão, o negócio é tão forte, mas tão forte, que o mundo irá desaparecer um dia, mas a palavra de Deus sobre a tua vida nunca mudará. Tudo muda, exceto a palavra de Deus. Os teus sentimentos mudam, os teus pensamentos mudam, a situação muda, o ambiente muda, tudo está mudando. E a palavra de Deus, pastor? A palavra de Deus continua tendo o mesmo efeito. Um dia Deus te fez uma promessa. Qual foi? Fique de pé, igreja. Fique de pé. Fique de pé.
para receber de Deus, essa canção que nós vamos ministrar. Preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa aqui, diante dessa câmera aqui, ó, onde tem muita gente me assistindo, onde tem muita gente me vendo pela internet, no mundo. E quero que você diga para quem está do teu lado. Diga assim, olha, o Deus de promessas vai cumprir, uma por uma. Basta você, diga assim, ó, você crer. Aleluia! Aleluia! Agora que o fogo de Deus cai, meu irmão, porque debaixo dessa palavra profética sobre a tua vida, debaixo dessa ministração que nós vamos fazer agora, ei, meu irmão, Deus não esqueceu daquilo que te prometeu. Deus não se esqueceu daquilo que te prometeu. Talvez você tenha esquecido. Você se lembra? O que Deus te prometeu? Você se lembra? O que Deus prometeu para a senhora 10 anos atrás? Há 20. Pastor João, o que Deus prometeu para o senhor vai se cumprir. Ele não se esqueceu, pastor João, ele não se esquece. Podem passar os anos, pode passar a situação que for, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pastor João, mas aquilo que ele prometeu para o senhor será cumprido pelo poder do nome dele. Creia e receba essa palavra para a tua vida. O que ele prometeu vai se cumprir, o que ele prometeu vai se cumprir para você, Elvira, para você, Luana, para você, Michel, para você, pastor Pedro, para você, Marcelo. Ele prometeu. Se você tiver fé para crer, para acreditar, vai se cumprir. Davi, já está se cumprindo para você, Poliana, está se cumprindo. Creia, não duvide, Deus é Deus, Ele não é homem para mentir.